Sejam todos muito bem-vindos a mais um Plugcast dentro da nossa plataforma Plug Educação. Ao meu lado, mais uma vez, Mila Amaral. Que satisfação ter você aqui, Mila. Alegria, né? Sempre uma alegria imensa dividir a bancada com gente incrível, como sempre é, né? E eu tenho aqui o prazer de olhar para duas dessas pessoas incríveis, duas mulheres, uma da área de psicologia, Mila, outra professora de redação, que eu já conheço há algum tempinho, né? E fico muito contente de tê-las aqui com um currículo bem diferenciado para trocar ideias sobre educação com a gente hoje aqui. Isso, hoje quem vai conversar com a gente é a professora Joana Vieira, mestre em linguística, professora de redação, empresária e empreendedora social. Seja bem-vinda, professora. Um prazer imenso, assim, felicidade gigantesca. Educação sempre é um bom tema, né? Obrigada pelo convite. E para dividir também a bancada com a gente, a Juliana Cardoso, que é psicóloga, professora e coordenadora do curso de Psicologia e do Núcleo de Apoio à Carreira da Faculdade Estácio. Bom dia, professora. Seja bem-vinda. Bom dia. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Tenho certeza que vai ser muito gratificante a todos. Obrigada. E legal, né, ver as pessoas aqui com a gente falando de carreiras, né? Porque se você, lá no nosso Plug Educação, acessar, tem um espaço falando exatamente sobre carreiras, sobre esse encaminhamento, né, que o estudante universitário já começa a ter quando põe os pés na universidade. E professoras, eu queria agradecer vocês primeiramente por estarem aqui, porque a gente não está no momento fácil, né, de transição. Pandemia, agora todo mundo voltando para as aulas presenciais, tivemos aí um momento um pouco difícil para pais, para estudantes, e certamente essa mudança, né, essa volta dos alunos à sala de aula gera uma expectativa diferente para quem lida com eles, como vocês dois aqui. Pode começar, professora, também falando sobre isso, exatamente sobre esse preparo mental desse aluno que hoje chega à sala de aula mais uma vez. Verdade, né? O preparo mental ele é muito importante, tanto para aquele aluno que está fazendo, né, o vestibular, quanto o aluno que já está dentro da academia, né? E quando a gente fala de preparo mental, a gente também está falando de estarmos bem na nossa vida de uma forma integral. Então, a gente está cuidando do nosso físico, né? Então, estou praticando alguma atividade física, estou cuidando do meu lazer, né? Estou cuidando da minha família, dos meus amigos, que às vezes o estudante ele quer focar só nos estudos, no conteúdo, e acaba esquecendo que as outras áreas são importantes para que ele se sinta motivado e se sinta mentalmente energizado para continuar estudando, né? Então, às vezes ele estuda, nem pausa, né, para o descanso, às vezes ele não faz, e isso é importante, né? Se eu estou estudando há muito tempo, fazer uma pausa, ir no banheiro, fazer um lanche, fazer uma pausa para o cérebro descansar, isso é importante, porque está fornecendo ali um descanso e um novo estímulo, né? Porque se a gente está só com um estímulo o tempo inteiro, a tendência é que a gente venha a se desmotivar, né? Então é importante a gente pensar nisso, né? Estar preparado mentalmente é eu pensar nas outras áreas. A caminhada, por exemplo, é uma boa ferramenta para desestressar nesse momento? Sim, na verdade qualquer atividade física, né? Então a pessoa precisa fazer algo que ela se identifique, que ela goste. Então é uma caminhada, é um andar de bicicleta, então é correr, é ir na academia, então algo, né, que seja prazeroso, né, para aquela pessoa, desde que não seja só ficar deitado, porque daí não é uma atividade, vai me levar, né, a ficar em descanso e não vai estar me fornecendo um estímulo. Legal isso, né, professoras? Porque, professora Joana, a gente está na reta final, o Enem está à porta já, então, para quem está nessa tensão o ano inteiro ou vem acumulando tensões ao longo dos últimos anos, já tentando entrar na faculdade pela segunda, pela terceira vez, não deve ser muito fácil pedir tranquilidade chegando tão perto do Enem, né? É importante falar que a modernidade ela trouxe um grande desafio, né? Ver a questão psicológica como uma forma de inteligência. Pós-pandemia, isso ficou muito mais evidente. A questão psicológica, a saúde emocional do estudante não está só mais restrito aos escritórios de psicologias. Em sala de aula é preciso falar sobre isso. A própria ciência já admite
que a inteligência intelectual é uma das possibilidades de inteligência humana. Hoje nós consideramos que a inteligência emocional é uma inteligência e a espiritual, mais recentemente, também considerada como um tipo de inteligência. O Enem soma tudo isso. Ele soma a inteligência intelectual, que hoje está muito fora daquela coisa tradicional de decorar, né? Porque traz mais agilidade para a questão das reflexões, por isso que é tão importante a redação no Enem. E também o lado emocional, porque não é só uma prova explicitamente prática no sentido do conhecimento técnico, mas também do conhecimento psicológico, porque você precisa ter um preparo psicológico, como a professora bem está dizendo, e também espiritual, porque ter fé faz parte de sair no listão. E a pandemia mexeu muito com esse brio emocional de todo mundo. Todo mundo está muito doente. Só para você ter uma noção, antes da pandemia, o número de inscritos no Enem eram de 8 milhões de pessoas. Hoje o Enem se restringe a 3 milhões. Então o impacto emocional que a pandemia trouxe é uma tragédia do ponto de vista educacional, porque isso vai reverberar durante anos e os números estão aí indicando. Então, mais do que livros, é preciso estar bem psicologicamente. Muito bem, muito bem. Eu acho que essa é uma dificuldade que a gente ainda vai enfrentar por alguns anos, né? Mas se existe uma parte boa, se é que assim que a gente possa dizer, é que hoje a gente tem um cuidado, uma maior atenção para a saúde mental, né? Que antes eram coisas que a gente nem cogitava falar ou que era tratada como de qualquer forma, né? Não tinha uma devida atenção. Na sala de aula hoje, como é que tu enxerga esses alunos, assim? Eu tenho 24 anos de profissão e dentro de sala de aula, nos últimos 5 anos, eu percebi que é cada dia vez mais perceptível, explícito mesmo, evidente que a gente perde alunos para as questões emocionais. O Brasil é um país, veja só, que a cada 45 minutos um adolescente se suicida. Nós temos um índice de depressão gigantesco. É assim, assustador, aterrorizador. Então, a sala de aula, ela não pode mais simplesmente fingir que não se há ou que não se tem essas evidências. Então, o professor hoje, ele é praticamente um coach também, né? Não usando o coach no sentido contrário ao que diz a psicologia, mas eu digo no sentido de ter versatilidade. Eu não posso mais me restringir apenas a ministrar uma aula de redação. O próprio Enem trouxe o tema sobre saúde mental. Bullying é um tema que pode vir no Enem. Sim. Cancelamento na internet é um tema que pode vir no Enem. As questões mentais, elas estão aí, evidentemente, e são problemas sociais que a prova pode trazer, e nós, enquanto professores, temos que tomar muito cuidado. Só para você ter uma noção, eu tenho 10 anos no curso, e esse ano eu tomei a decisão de trazer um psicólogo para o curso, um psicopedagogo para o curso, como apoio para a inteligência emocional e para essas questões que envolvem o psicológico, porque é, sim, evidente, o Enem não é mais só conteúdo. É preciso preparar esses estudantes que, ora, estão muito abandonados na família, ora, estão muito vulneráveis às questões mundanas, como a droga, né? E como também as próprias doenças que estão por aí, que trazem com a modernidade, por conta das questões tecnológicas, que os deixam cada mais abandonados às suas próprias reflexões pessoais. É verdade. É muita coisa, né, Mila? Para a gente absorver aqui, né, professora, também, porque isso que a professora falou, né, do aluno chegar com essa carga um pouco pesada, né, cabe muito a vocês, né, psicólogos, ou com o estudo dentro da área de psicologia, para quem está ali já no universo acadêmico, digamos assim, tentar identificar essas realidades, né, que a gente acaba se deparando hoje, que é de todos nós, não é só do estudante do Enem, né? Por muito tempo, né, as questões emocionais, elas foram negligenciadas por nós, né, onde a gente deixava de lado, isso não é importante, isso é gasto de dinheiro. Se alguém ia no psicólogo e alguém soubesse, é porque é doido, porque é isso, né? E então as pessoas iam escondidos e não falavam que estavam indo no psicólogo, né? Com essa questão aí do preconceito muito grande. Então, a pandemia foi
trouxe algo importante, como você colocou, que foi da gente perceber a importância do cuidado, né, para a nossa saúde mental. Então, a psicologia teve aí um grande crescimento pós-pandemia, porque as pessoas estão vendo a importância da gente cuidar, né, da nossa saúde mental. E quando a gente fala de estudante, a gente está falando também de expectativas, né? Então, eu estou me preparei 2, 3 anos, eu tenho ali uma expectativa de passar, mas eu posso não passar. E isso vai me gerando, né, alterações, pode me gerar ansiedade, pode gerar estresse, algumas pessoas entram em depressão pós, né, não conseguir passar e aí pode desencadear uma depressão, né, ou diversos outros transtornos. A gente sabe que todos nós, na verdade, estamos predispostos, né, então a gente precisa estar atento a qualquer alteração de comportamento que a gente tenha, porque pode estar caminhando para um adoecimento, né, e quando a gente está cuidando das outras áreas também está ajudando a manter a nossa saúde mental ali em dias, mas a gente precisa estar atento, né? Então, o estudante ele é muito suscetível, né, às questões, principalmente de ansiedade. Só terapia, né? Terapia Isso. hoje, inclusive, já virou um requisito até para relacionamento. Junta logo, faz terapia, tá tudo em dia, porque tem que cuidar, né, da saúde mental, é muito importante. Professora, a gente estava falando ainda há pouco sobre essas inovações no Enem. E a gente abordou o corretor de redação digital e a inteligência artificial. Conta para esses alunos ainda que ainda não tiveram contato com esse tipo de informação, como é que vai ser daqui para frente a correção da prova? Hoje nós já temos o Enem digital e todas as informações indicam que nós vamos ter os corretores também de forma digital com o suporte da inteligência artificial. Nós, quando falamos do futuro, falamos de um futuro muito centrado nas questões tecnológicas. E um futuro próximo muito também, próximo. Né? E não é que necessariamente a tecnologia vai substituir o homem, né? O homem, ele ainda é aquele que é a força motriz da tecnologia. Ele produz a tecnologia, ele manipula a tecnologia, mas sem dúvida muitas transformações ocorrerão. E eu creio que com essa nova perspectiva de trazer a correção pela inteligência artificial, que não é uma realidade tardia, em 4 anos as redações do Enem serão corrigidas de forma digital, escaneada, lidas e corrigidas pela inteligência artificial, por programas que vão captar ideias, palavras-chave, né, remontas ou remontadas para o tema. Então, isso já significa dizer que nós estamos adentrando num novo campo da educação, que é um campo que traz, de certo modo, novidades, grandes perspectivas e, claro, também muito medo, porque tudo que é muito novo gera muito transtorno, mas é uma novidade que é inevitável, porque o mundo é tecnológico, é global, e o Brasil está captando também essas linguagens e nós precisamos nos adequar. A tecnologia ela veio para isso, né? O profissional ele tem que estar se atualizando. O que mudou assim, na metodologia de ensino agora com a tecnologia? Muita coisa, inclusive agora para esse Enem nós estamos pensando que a área da tecnologia vai ser o tema de redação. E na educação as mudanças foram muito dramáticas, principalmente também depois da pandemia, quando a gente se encontrou no momento em que o professor era aliado da tecnologia ou parecia-nos que ele não estava preparado para o mercado de trabalho. É cada vez mais comum a educação remota, online, de todas as formas, né? Então, eu, por exemplo, nunca imaginei ter um curso de redação literalmente online, e hoje eu tenho uma turma de redação online, e claro que para isso você tem que fazer todas as adequações, e inquestionavelmente não dá para se negar que ainda é caro, que você se profissionalizar ainda é caro, sim, que tem pouco incentivo. Mas as grandes transformações que a educação exige, o Brasil literalmente não está preparado. Para você ter uma ideia, dados do MEC confirmam que 60% das escolas no Brasil não tem o básico, que é a banda larga.
Então não dá para a tecnologia funcionar sem a internet. Nós estamos chegando agora com o 5G no Brasil. E a expectativa é para o ano que vem, em novembro, toda Belém estar com 5G. Então imagina as regiões das ilhas, então imagina a Amazônia. Então essa é uma realidade que a gente fala aqui no podcast, que já é uma comunicação moderna, mas parece muito distante ainda dos ribeirinhos, dos desfavorecidos, dos alunos das escolas públicas, e é preciso falar isso. Geograficamente somos um estado desafiador. Muito, né? E é preciso falar isso, porque nós vivemos um apartheid tecnológico. Numa escola que está no Enem digital, em que o aluno não tem acesso a computador, que o data show ainda não é uma realidade comum, tá entendendo? Então a disparidade social, as desigualdades de escola pública e escola privada ainda devem ser discussões primárias para que a gente comece a debater a tecnologia nos moldes educacionais. E é por isso que, de certo modo, me preocupa um tema sobre educação e tecnologia. Como, por exemplo, utilizar o celular em sala de aula, que hoje você vê nas escolas, é proibido usar celular. Como é proibido usar celular na sala de aula, num mundo global e tecnológico, multifacetado, com linguagens múltiplas? É quase impossível essa realidade. No Brasil você vê. Eu posso usar o celular do aluno. É bem incoerente falar sobre isso. Mas, ao mesmo tempo em que 30% da sociedade ainda não tem direito à banda larga, ou 60% das escolas no Brasil não têm a banda larga, um brasileiro tem 2 celulares. Nós temos 214 milhões de brasileiros e a média aqui 2 celulares por cidadão, por pessoa. Então eu podia usar o celular do aluno como ferramenta ao meu favor na sala de aula, em vez de proibir. Porque o estudante ele está muito adequado à tecnologia. É muito difícil concorrer com a tecnologia. Então se nós não adaptarmos as nossas aulas, as nossas metodologias à tecnologia, aí sim nós vamos ser substituídos pela máquina. Porque às vezes, de verdade, parece irônico, eu me questiono. Por que pagar para a professora Joana uma aula de redação se eu posso clicar no YouTube e assistir de graça? Estás me entendendo? Aí tu tem que ter o diferencial. Tem que ter um diferencial. O pulo do gato. Exatamente. E assim, professora Juliana, pegando o embalo nesse tema da tecnologia, até que ponto o aluno, o estudante universitário, quando chega nesse ambiente acadêmico, ele também não precisa se desprender de certas amarras tecnológicas, abrir um pouco a mente dele para um outro universo, né? Porque a tecnologia precisa auxiliar, mas tem um momento em que esse aluno já chega com muita casca tecnológica de dependência, digamos assim, das pesquisas virtuais, do que ele vai acessar no telefone, no computador. Como é que é esse contraponto também de quem chega viciado, às vezes, no uso do telefone, da rede social, enfim? Dentro das universidades também a gente já está inserindo, né? Não dá para dizer que vai ter que se separar, porque não, né? Hoje, inclusive, os livros, né? A biblioteca, o aluno acessa os livros todos online, né? A gente tem biblioteca física, mas a gente tem a biblioteca virtual. Então, na verdade, ainda está sendo um desafio o aluno, né, inserir nesse modelo, né, tecnológico. Ainda temos alunos, apesar dos que estão chegando estarem na faixa da tecnologia, mas ainda tem aluno que quer o livro físico, né, quer a aula com o professor, mas hoje em dia a gente precisa nem sempre ter, né, o livro físico. A gente precisa estudar e pesquisar, às vezes, através das plataformas digitais. Mas, claro, né, vai ter momentos que a gente vai precisar ir para o físico, né? Vai ter momentos que o aluno vai ter que apresentar o seminário, que ele vai ter que dar uma aula, né? Então, na verdade, é um desafio onde ele precisa desenvolver as questões tecnológicas, mas também, né, o modelo tradicional caminha em conjunto ainda, né, dentro das faculdades. E no campo da psicologia, assim, o que tu notaste de diferencial que a tecnologia trouxe? Hoje, por exemplo, a gente tem terapia online, né? Que é uma coisa isso, né? Foi uma das coisas que a pandemia nos trouxe, né? Foi justamente o processo de psicoterapia online, né? Que antes da pandemia ele até existia, mas existiam alguns critérios que amarravam muito. Então, não era para todos os casos que a gente poderia atender online. Tinha uma ferramenta específica para que a gente pudesse atender, né? Então, com a pandemia,
o nosso conselho ele fez uma reorganização, então ele abriu mais as plataformas que podem ser utilizadas, os casos, né? Então isso trouxe aí uma vantagem muito grande para a população, porque às vezes a gente não tem tempo, né, de me deslocar do meu trabalho até ir fazer a minha sessão, retornar para o trabalho, né, principalmente em Belém, onde a gente tem muito engarrafamento, né? Então, quando a gente consegue fazer isso da minha casa, né, num horário disponível para mim, isso a gente ganha em termos de tempo e de qualidade também, né? Porque às vezes custo-benefício também? Valores é o mesmo, né? O valor que a gente cobra presencial é o mesmo valor online, porque o trabalho é o mesmo, né? Mas para a pessoa, ela ganha em termos de tempo, né? Ela não vai ter que estar se deslocando. E às vezes ela deixava de fazer porque tinha que sair no horário de trabalho, né? Tinha o tempo de ir, o tempo do horário de trabalho, e às vezes isso atrapalhava a pessoa, né? Hoje já não é mais uma desculpa, ela pode ir presencial se assim ela preferir, assim como ela tem, né, a possibilidade de fazer uma psicoterapia online, né? Além disso, né, a gente vê os cursos, às vezes a gente tinha que viajar para Rio, São Paulo para fazer alguns cursos, hoje a gente consegue fazer de casa, né? Então isso é algo também muito vantajoso que a pandemia nos possibilitou, né? Então, essa ampliação tecnológica que a gente já vinha, né, experimentando, mas o boom que trouxe, isso aí é fantástico. E trouxe muitos benefícios para a gente, né, para a população como um todo. Deve ser desafiador para vocês também, né, professora, receber, e quando eu falo do uso correto da tecnologia, o aluno assustado com excesso de notícias ruins, com aquela expectativa de acontecer alguma coisa que ele não tem certeza, e tem as fake news, tem a checagem das notícias, o que é real, o que não é real. Deve ser muito confuso para o estudante, né, nessa efervescência dos hormônios, das decisões sobre que carreira seguir. Também está sendo bombardeado de coisas que nem sempre são verdade, né? Quando a gente vai escolher carreira, é um grande dilema na vida de um adolescente. Mitos se criam, né? Muitos mitos que se criam, né? Que carreira vai me dar o retorno financeiro? Que carreira eu vou ter sucesso, né? Eu acho que essa é uma das principais que assolam a maioria dos estudantes, né? E eu sempre digo que não tem a carreira que vai me trazer o sucesso, porque eu posso escolher a carreira que é dita, né, que dá retorno financeiro, mas se é algo que eu não me identifique, que não me desperta interesse, a probabilidade de eu me dar mal nessa carreira, ela é muito grande, né? Então, quando a gente consegue associar, né, a fazer algo que a gente tenha identificação, que tem a ver com o meu perfil, tem a ver com aquilo com os meus valores, com aquilo que eu acredito, com o meu jeito de ser, as chances são maiores. Às vezes não é uma carreira tida como aquela que dá o grande retorno financeiro, mas a pessoa consegue se destacar e ela ter muito retorno financeiro. Então, aí também vai muito das nossas questões comportamentais envolvidas, né? Então, não é só a carreira em si, a escolha da melhor carreira que vai me dar um retorno, mas como está as minhas questões, minhas competências comportamentais, a minha inteligência emocional associada, né, ao meu investimento para esse retorno da minha carreira, né? Então, às vezes, a pessoa precisa investir em psicoterapia para ela deslanchar na sua carreira, né? Porque não é só estudar tecnicamente aquela carreira, existem as competências comportamentais que vão nos ajudar a ter sucesso ou não dentro de uma carreira. Eu acho que essa escolha e essa dificuldade na escolha também é muito natural por conta da pouca idade e inexperiência, né? Mas eu acredito também que a maioria dos casos existem muita intervenção dos pais, né? É comum receber esses alunos na faculdade que optaram por um curso não por vontade própria, mas por interferência de terceiros? Sim, né? Eu trabalho também com orientação de carreira no consultório, então nos dois lugares eu tenho esse público, né? Tanto na faculdade, quando às vezes o aluno entra num curso e depois está confuso, quer trocar, não se identificou, quanto em consultório, né? Às vezes os pais querem que faça tal curso, porque tal curso é o melhor, e o adolescente ele fica naquela expectativa de atender o desejo do pai, mas não é o que ele quer.
Muitas vezes ele vai por este caminho e lá na frente ele desiste de um curso porque não era o que ele queria, ele fez porque era o desejo e o sonho dos pais e ele não teve, né, essa identificação com esse curso. Mas também existem aqueles onde os pais deixam o adolescente muito livre, né, tão livre que ele não sabe o que... Tão livre que ele está ali desorientado. Né? E existe os dois polos. Ou o pai, né, aqueles pais que põem a muita pressão, diz você tem que fazer isso, quanto aqueles que deixam tão livre que o adolescente se sente. E agora, o que eu tenho que fazer? Eu sempre digo que nessa fase o aluno ele precisa ter orientação e informação. Então, fazer uma pesquisa das profissões, né? Autoconhecimento e informação são os dois pilares para uma orientação de carreira. Então, quem eu sou, o que eu desejo, quais são as minhas expectativas, o que eu gosto, o que eu não gosto, quais são os meus valores, né? Processo do autoconhecimento sobre si. E informação sobre mercado, informação sobre carreira, o que faz a carreira, como é o dia a dia, né? Para que esse aluno tenha uma perspectiva de se é isso que ele vai querer para a vida dele. Então, é importante que ele, por exemplo, pensou lá em 3 carreiras que ele pesquisou e aí está em dúvida em 3. Então, converse com profissionais dessas 3 carreiras. De repente, se conseguir, passe um dia para ver como é o dia a dia daquela carreira. Isso vai ajudar a essa pessoa que está ali, né, nesse momento de decisão, ela ter mais clareza em que caminho seguir. Claro que toda decisão, ela não é uma decisão que a gente vai ter garantias de 100%, sim, que nada na vida a gente tem garantias, mas a probabilidade de ser uma escolha errada, ou uma escolha que depois eu venha me arrepender, ela é menor. Se eu fizer, né, o processo de pesquisa e fazer esse alinhamento, né, então, com as minhas questões do autoconhecimento. Então, qual isso ajuda muito. Seria o papel dos pais nessa escolha? Seria orientar, mas sem dizer o que tem que fazer, sem direcionar, mas seria no papel de orientar, olha, quais são as profissões, né? Levar o aluno para conhecer, fazer ele pensar e fazer ele pesquisar, porque é o momento também desse adolescente ter autonomia. Então, até ali, os pais diziam o que ele tinha que fazer e faziam as escolhas. Mas é o momento desse adolescente também começar a fazer a pesquisa, começar a pensar no que ele quer. Então, o ideal é acompanhar, orientar, mas sem escolher. E é assim, professora Joana, lá no curso de redação, tem gente que decide ali, né, de repente, num tema que tu abordaste ali, olha, eu acho que eu me identifico com essa história aqui. Aí dá vontade de sei lá, trabalhar com geopolítica, de enveredar por alguma carreira específica. Tu já presenciaste alguns casos assim? Eu percebo que a gente é um influenciador, né? O professor, ele acaba sendo um influenciador. Total. Há alunos que vêm e dizem, eu vou fazer medicina porque dá dinheiro. Aí eu fico, eu não sou médica, né? E eu tô bem. Eu estou bem e não sou médica, né? Eu acho que há uma pressão muito grande, há um assédio dos pais muito grande em relação às questões muito ligadas à mercadologia, que é o dinheiro mesmo, a grana. Quando, na verdade, eu me questiono, porque é o que você vai fazer pro resto da sua vida. A gente não aguenta fazer por 5 anos algo que a gente não gosta, imagine para o resto da vida. Então, esse assédio moral que há dos pais, eu entendo porque o pai ele também não é preparado, né, de certo modo, para esse momento. Mas é necessário, sim, você dizer para o seu filho que ele tem a capacidade de fazer essa escolha sem pressioná-lo a fazê-la, porque, afinal de contas, é uma escolha muito séria. Eu posso te falar da minha filha mesmo, que a minha filha dizia desde criança que ela ia ser, por exemplo, médica veterinária, que ela amava animal, e eu sempre quis que ela fizesse direito, porque era o meu sonho, né, mas era sempre muito velado. Mas e direito, né, e direito? Você já leu sobre direito? Já dava, né? umas... E aí, sim, passei a vida inteira com ela dizendo, né, e você já leu sobre direito? Tentando, de certo modo, influenciar, mas sem assediar agressivamente. Aí no último ano, já no convênio, um professor dela falou, você podia fazer engenharia. E ela fez engenharia, quer dizer, eu fiquei, poxa vida, né? E aí fez engenharia durante 2 anos, não gostou e foi um transtorno
porque ela sofreu de depressão, porque ela não gostou do curso, mas estava com medo de me dizer. Ficou 2 anos num curso no qual ela não se identificava, hoje está na Europa fazendo direito, sabe? E eu acho que é muito, muito de nós, assim. Eu tenho muito medo, sabe, aqui diante da Juliana falando sobre isso, sobre a falta de autonomia que as pessoas não têm hoje, tanto em relação à tecnologia quanto em relação à família. Às vezes eu ouço falar de família, parece que a família que as pessoas falam não é a que eu leio e que eu ouço em sala de aula, sabe? É uma família protetiva, que te dá amor, que te dá paz, quando na verdade no seio da família há muita agressividade, há muita imposição. É preciso questionar isso, porque existe muito assédio. Não estou querendo generalizar, mas nós que somos professores, eu acho que o profissional de psicologia também deve entender isso, que a pressão psicológica feita em relação aos filhos, ela é muito gigantesca e ela adoece. A família não é só aquele lado que cuida, que acolhe, que trata bem. É também um lado, sabe, da dor, do medo, da angústia, do caos. E a gente precisa dizer para os pais, esse é um momento, porque nós estamos aqui no meio de comunicação que muitos pais vão ouvir. É preciso dar liberdade, educar é libertar. Nós não podemos achar que o filho é uma propriedade. Nós temos a tutela do nosso filho, temos o contato biológico com o nosso filho, mas não somos donos dos nossos filhos. É um absurdo você querer impor uma carreira para uma pessoa que às vezes você morre e vai ter que carregá-la para o resto da vida. Então, autonomia é uma palavra muito importante, que deve ser hoje tatuada, porque nós temos que ter autonomia em relação também à tecnologia, como você disse. Como eles chegam no consultório literalmente viciados na tecnologia, sem poder de reflexão. O que é um analfabeto funcional. Efêmero, né? Tu tens noção que num mundo global, onde nós temos uma capacidade informativa gigantesca, as pessoas estão desinformadas, a gente tem que se questionar como as fake news fazem tanto sucesso no mundo de informação. Nós tivemos uma revolução técnico-informacional que trouxe a nós um clique o acesso à informação e nós acreditamos em mentira, não sabemos o que é verdade. Então falta autonomia para nós pesquisarmos. É preciso que o jornal teste o que é fake e o que é fato, porque nós não temos a compreensão que existem informações que visivelmente são erradas, são falsificadas e manipuladas, e as nossas reflexões pessoais estão à mercê da tecnologia e as nossas decisões pessoais à mercê da tecnologia e à mercê da família. Isso é muito importante, porque isso gera doença. As doenças emocionais, elas vêm muito dessas pressões da falta de liberdade, de decisão, de escolha, de autonomia. E é uma briga que o professor tem com os pais, porque às vezes é o professor que leva para casa essas discussões sobre pedofilia que acontece dentro de casa, sobre agressão contra a criança, que tem muitas famílias que ainda adotam a agressividade, a palmada, a porrada como método de educação. As questões, por exemplo, das questões ligadas ao gênero, que dentro da família são caóticas e que levam para o professor e que são trazidas para a sala de aula e que a gente tem que ter um enfrentamento muito grande, claro, sempre também com aporte familiar, porque, enfim, o aluno também não é só nosso. O aluno não é só do professor, não é só do psicólogo, o aluno também pertence à família e o aluno é um ser social. A gente não vai poder protegê-lo numa bolha. É importante dizer que ele tem autonomia e confiar. Porque eu acho que confiança é um elo muito grande estabelecido no processo de educação. Então, se eu não confio que meu filho é capaz de escolher uma profissão, e ainda que ele escolha errada, porque ele tem opções, esses meninos estão entrando na universidade com 15 anos, 16 anos. Como não errar com 16 anos? Claro que é muito fácil errar com 16 anos. Mas se eu erro com 16 anos, pelo amor de Deus, eu tenho tempo. A expectativa desse país é de 80 anos, gente. Tem muito tempo para acertar. Não é? Para que passar no vestibular com 15? Para que pressionar para passar com 14? Aprender a ler com 3 anos? Ir para a escola com 1, sabe? Como se a gente fosse viver 40 anos. A gente vive 80, 70. Você está vendo que a questão etária está cada dia mais. Agora mesmo o Ministério da Saúde e a OMG
ela conseguiu formatar um novo símbolo para o idoso. Porque o idoso não é mais aquele com bengala torto. Exatamente. Hoje a pessoa Somos cada vive vez mais ativos, exatamente. né? Então é muito tempo para a gente ser pressionado com 16 anos a fazer a escolha certa. Cá para nós, nem os nossos pais fizeram, né? Essa escolha certa. É verdade. É isso, né? Professora Juliana, a gente falou, acabamos de falar, né? Nem acabamos, na verdade, mas assim, como trabalhar essa autonomia? A partir de quando fomentar essa autonomia no ser? E a partir daí construir, né? Desde sempre, né? Na minha percepção, quando a criança quer escolher a roupa para vestir, a gente já está ali fortalecendo a autonomia e a autoestima dela. À medida que eu digo, essa roupa é feia, troca e veste essa, eu estou dizendo para aquela criança que ela não tem, né, uma capacidade de escolha. Eu estou diminuindo ali, né, a autoestima dela. Então, ela já vai crescer insegura. Tudo que ela fizer, se os pais não derem autonomia e não ir validando as escolhas dessa criança, ela vai se tornar um adulto inseguro, um adulto que vai ter dificuldades de fazer escolhas, né? Então, na infância já é o momento da gente ir, né, fortalecendo, tá? Claro que sempre com orientação e supervisão, mas é nas pequenas coisas que às vezes os pais não deixam a criança escolher e já está dizendo ali para ele, nas entrelinhas, né? Você não sabe fazer escolhas. E aí vai sendo um ciclo, né? Chega na adolescência, é aquele adolescente inseguro, aquele adolescente que não sabe o que escolher na carreira, e o pai vai lá e continua escolhendo. É um adulto que continua, né, pegando ali vulnerável, dizendo o que precisa fazer, e aí chega nas organizações, na empresa, é aquele profissional também inseguro, né? Então, é algo que a gente precisa trabalhar desde sempre, desde ali da nossa infância, tá? Que é algo super importante para o nosso fortalecimento emocional. E quando vocês pegam o aluno que ele teve a decisão ou dele, ou dos pais, ou conjunta, e ali no meio do curso ele decide trocar, né? Para ele fazer essa transição deve gerar um desconforto muito grande, né? Mas é um desconforto que depois pode trazer alívio, né, professora? Sim, né? Na verdade, todo o processo de escolha, ele gera ali um momento de ansiedade, gera um momento de transtorno, mas continuar também, às vezes, fazendo algo que a gente não tem identificação, é algo que vai gerar sofrimento, né, emocional por muito tempo, né? Então, lá a gente tem o núcleo, né, de atendimento ao aluno, que é por uma psicopedagoga. Então, dificuldades que o aluno vem a ter dentro da faculdade são atendidas lá, né? Lá a gente não faz o tratamento, faz orientação. Então, digamos, foi identificado um aluno que está com esse tipo de demanda, né? Será orientado, ele vai procurar fora, né, essa orientação, né, de que escolha ele vai fazer de um novo curso. A gente não faz esse direcionamento dentro da faculdade, né, mas se a gente identificar, ele tem esse apoio de como ele vai fazer isso por este núcleo, tá? Perfeito. Nesse sentido aí. Mas, digamos, se eu recebo alguém em consultório com essa demanda, que é muito comum, né, então as pessoas se formaram, né, já estão em uma carreira e não estão satisfeitos e querem, né, fazer uma reorientação de carreira. Elas querem mudar de carreira. Então, é um trabalho que vai ser feito, né, de orientação. Que nova carreira, né, é um novo processo de escolha onde a gente vai, né, desde o autoconhecimento quanto o processo de informação, para que a pessoa faça essa nova escolha e faça num processo de transição que seja menos traumático para ela, né? Então, ela consiga mudar de carreira, mas de uma forma que seja ali menos traumática, de uma forma mais tranquila. E é possível, né? Não é porque uma escolha que eu fiz hoje, ela precisa, né, ser para sempre, né? Se a gente faz uma escolha e ela é acertada, ok, ótimo, né? perfeito. É ótimo, perfeito. Mas se não for, há possibilidade de mudanças, né? Então,
ao longo da vida a gente também tem que pensar isso, né? Se eu planejar e me organizar, isso também é possível. Não precisa ser como o Forrest Gump, né? Que teve tantas carreiras ali, né, ao longo da história. É o que eu sempre digo, nunca somos, sempre estamos. Tem que pensar que é um momento que pode mudar para não ficar, né, amarrado e... As nossas escolhas mudam ao longo da vida. Eu tenho um caso no curso de redação muito interessante, que é uma doutora em odonto. Ela fez odonto por questões de não ter conseguido passar em medicina. O sonho sempre foi passar em medicina. Mas as tentativas, né, de insucesso em medicina geraram medo, angústia e pressão. Pressão da família, pressão da sociedade, que nunca passava, e escolheu odonto. Não, eu vou para odonto que é perto de medicina, né? Terminou o curso de odonto naquela insegurança. Aí fez uma especialização. Não, eu vou gostar porque eu vou me especializar em tal coisa. Terminou a especialização, fez um mestrado. Chegou ao doutorado, ela é doutora e voltou para fazer o curso de medicina. Eu tenho uma aluna que é doutora, eu sou mestre, ela é doutora em odontologia e ela quer medicina. Então, ela me é um exemplo, sabe, a ser citado. Porque ela tentou de tudo, ela foi ao auge de tudo que ela podia para gostar da profissão. Tentando adiar essa decisão de não fazer mais. Sabe? E na tentativa de adiar, ela foi o quê? Postergando, procrastinando, e agora está lá para fazer medicina. Com grandes chances de passar. Porque é isso, né? A gente não vai fugir do que a gente ama. É uma aptidão, a profissão é uma aptidão. Ela não é como é que se diz, um dom, né? Porque eu não gosto disso. Eu sou professor por dom, você é professor por amor. Não é por isso que a gente é professor, não é por isso que a gente é profissional. Mas a gente precisa ter aptidão, ter um reconhecimento, se reconhecer na profissão. Perfeito. E aí você pensa, uma pessoa que é doutora é feliz? Não necessariamente. Porque também tem isso muito, né, Juliana? O sucesso que as pessoas falam é muito ligado ao dinheiro e não é só isso. Tu tá reclamando da vida, mas tu é advogado, tem não sei o quê. Não é assim, né? Não é assim, isso. E tem gente que tem uma vendinha ali do outro lado do Cumbu, né? E tá feliz muito mais do que aquele que acreditou numa carreira que foi validada não só por ele, né? Porque a gente esqueceu de entender que é relativo, que é ser feliz. Até a palavra sucesso, ela não tem mais significado fixo. Porque é relativo fazer sucesso. O que é fazer sucesso hoje? Sucesso é porque a sociedade relaciona muito a dinheiro, né? Sim. Sucesso, dinheiro, e nem sempre. Óbvio que o dinheiro é fundamental, mas... É por isso os golpes na internet hoje, porque as pessoas estão em Dubai dizendo que se você não tiver ensino Pirâmide, superior, exatamente. E aí todo mundo sim, quer ir para os Estados Unidos, morar nos Estados Unidos, eu vendo água no sinal, e eu moro nos Estados Unidos numa mansão, e aí todo mundo vai, compra curso, compra tudo, e depois vê que é um golpe. Exatamente. Hoje na internet são mais de 45 tipos de golpes, inclusive os golpes de carreira. Sem contar que você hoje pode, por exemplo, pesquisar na internet TCCs prontos, teses prontas, dissertações prontas. Quer dizer, a gente não quer mais refletir nem na hora de fazer o trabalho final do nosso curso. Não sabemos escrever um artigo. Criou-se um novo tipo de analfabeto, que é o funcional. A gente tem que começar a parar para pensar. A gente não sabe mais ler, refletir. Não tem autonomia? Então, é preciso que a gente repense enquanto há tempo. E sabe o que a gente não falou aqui, Mila? A gente falou sobre tanta coisa bacana, mas sobre a estrutura da redação hoje, professora. Como é que tá a cara da redação? Mas estava do Enem aqui, hoje? anotado. Pois é, a redação também mudou, né? Ela se modernizou. Sabe, essa estudante que eu falo que é doutora, quando ela voltou para a sala de aula, no curso de redação, ela disse, meu Deus, quando eu estudava a redação era introdução, desenvolvimento e conclusão. Hoje a redação não é mais isso, né? Nós não podemos mais falar em desenvolvimento, em conclusão e introdução, porque também a forma de se pensar na redação foi alterada, né? O mundo muda e as coisas vão mudando por si só. Nós temos os gêneros textuais, nós não consideramos mais os tipos textuais, e aí quando as pessoas chegam para o Enem, percebem uma coisa que é, para elas, o maior delírio, que é exatamente a redação do Enem, buscar repertório sociocultural. Sem leitura, você não escreve uma redação para o Enem. Não existe essa de você pensar e você escrever, porque no Enem tudo é fundamentado no alicerce teórico. E é aí que está a questão. Cadê o alicerce teórico? Né? Adolescentes cada vez mais viciados em Netflix, né? Adolescentes cada vez mais viciados na tecnologia de manchete.
Porque o que a gente lê são manchetes, a gente não lê texto. É o tal do lead, né? Exatamente. E aí, então, eles não têm essa informação. O maior desafio hoje, um professor de redação, é incentivar a leitura. Tu imaginas, por exemplo, nós tivemos uma pesquisa recente que dizia que nos Estados Unidos se dizia 6 livros por ano. No Japão, 8 livros por ano. Na Europa, de modo geral, nós temos uma leitura média de 9 livros por ano. No Brasil, se lê 18 páginas por ano. Entende? Isso é absurdo. Então, é um absurdo gigantesco. E aí, então, eu não tenho acesso aos grandes teóricos da sociologia, da filosofia. Eu não tenho as reflexões necessárias da história, da geografia. Eu não falo de arte, as pessoas não incentivam mais a arte. E tudo isso é repertório, né, Tudo isso é repertório dentro da redação. A redação do Enem, ela tem que ter pelo menos 3 parágrafos que exigem repertórios dos estudantes. E aí você vê, por exemplo, no YouTube, uma série de pessoas ensinando a fazer redação com séries de televisão, né? Vamos usar Black Mirror, vamos usar La Casa de Papel. Por quê? Porque é o que o estudante vê hoje, né? A gente não está vendo mais o Nietzsche, você não vê mais as pessoas que criticam Paulo Freire. Então você imagina a que ponto nós chegamos. Tu estás me entendendo? Então é um desafio muito grande você falar sobre Marilena Chauí, você falar sobre Foucault, você falar sobre Piaget, sobre Lacan, né? O próprio Freud, que nós precisamos para falar, por exemplo, o tema sobre a questão da saúde mental, que veio no Enem. Você citar um Freud, o aluno não conhece, não sabe escrever o nome, ele não tem uma leitura, ele não sabe citar um livro. Entende? Isso é muito preocupante. Não é só porque é redação, as pessoas pensam, é redação. Não é, porque eu costumo dizer isso em sala de aula. Quem não sabe escrever um texto de 30 linhas porque precisa de 3 teóricos, é muito arriscado para votar agora, né, em novembro. Porque como nós vamos fazer reflexões sobre a nossa realidade, numa redação, por exemplo, que pede a tese, você tem que se posicionar criticamente. Se você não lê, se você não tem reflexões acima daquilo que é o senso comum, que é pautado nas fake news. Tem gente que coloca fake news na redação, sabe? E isso é muito dramático. É grave. É grave demais, cara. E isso impactou diretamente na nossa profissão. O jeito de fazer notícia, hoje, ele é muito mais compacto, né? A gente estava falando aqui há pouco, no lead, que é o primeiro parágrafo do texto, tu tem que conter todas as informações geral do que tu queres dizer, porque nem todo leitor quer ler a matéria até o final. Então ele quer aquilo ali, o consumo rápido, né? Eu uso até como exemplo um colega jornalista, o Zeca Camargo, que todo mundo conhece. Ele tem textos enormes, que são muito gostosos de ler, mas que eu tenho certeza que para o público que vai pelo que é mais efêmero, ler aquele início ali já cansou. Pronto, não quer Sem mais contar que consumir. parece que nada é sério, texto. né? Sem contar que parece que nada é sério. Eles fazem manchetes de humor toda hora, brincando com tudo, inclusive com assassinatos, né? Eu vi recentemente uma notícia de um assalto aqui na Marambá, em Belém, que era o rapaz tinha um vulgo, né? Porque ele sempre coloca um vulgo, que era o Cebolinha e a Mônica. Ele falou, turma da Mônica assalta a farmácia. Como, sabe? A gente... Porque há hoje uma adaptação muito grande, há uma efervescência para que você ceda sempre ao TikTok. Mas existem coisas sérias, a gente não pode levar na brincadeira a violência, o estupro, o abuso, sabe? O assédio. A gente tem que falar sério sobre isso. Eu acho que de tanto brincar, a gente perdeu a noção. Há uma teórica no Enem, que a gente estuda muito, que é a Hannah Arendt, que ela fala sobre a banalidade do mal. Nós estamos banalizando o mal, a gente não percebe mais que é maldade, sabe? E quando se fala, ei, sério, isso aqui é sério, alguém me apalpou, ei, alguém está me batendo, na minha família eu apanho, eu fui estuprada pelo padrasto... É mimimi. Reduziram isso a mimimi. Mas não é bem assim, isso. Tem que ver. Não. Por quê? Porque é muito na brincadeira, não se leva mais nada a sério. Isso impacta diretamente na construção da sociedade. Da sociedade, né? nas reflexões que a sociedade precisa fazer seriamente. É olhar para a criança e dizer, isso é um abuso. E concordo com a Juliana, toda hora. Não é só quando cresce. Porque a pedofilia é contra a criança porque ela silencia, porque ela é vulnerável. Então, se eu não sei conversar, claro que com um outro eu concordo, com uma outra palavra, com uma outra linguagem, porque não se pode falar com criança como se fala com adolescente, principalmente sobre sexualidade, mas é importante se debater de forma séria
sabe? Não descaracterizar os crimes, os assédios, porque quando tudo vira TikTok, a gente corre risco. E não só nós, os nossos filhos. E acaba, né, professor, acho que a gente, né, nós da comunicação, professores, a gente pode também furar a bolha do TikTok, chegar lá com outro recado, diferente do que eles estão acostumados ali. Porque em algum momento em que eles estejam passando, eles vão se deparar com algo interessante, que vão falar, opa, eu não esperava por isso. Exatamente. Né? A gente não pode também descartar, né, as mídias nesse sentido, assim, né? É até uma questão de... Eu acho que a manchete ela é feita pela notícia. Sim, sim. Então, por exemplo, há notícias que servem para o TikTok, há notícias que não. Sim. Sabe? Eu acho que ainda é preciso você medir, afunilar e crivar o que você pode falar como brincadeira. A maneira, o meio, né? Não dá para você falar de pedofilia como se fosse uma brincadeira que banalizado. É um crime que não pode ser banalizado. Porque eu estou aqui diante de uma psicóloga. O trauma gerado pela pedofilia é muito gigantesco pra gente ficar brincando que é só, sabe? Não dá pra fazer uma dancinha. Infelizmente, não dá pra dançar. Essa dança, pelo menos, eu não danço. Não tem cabe, como, né? não cabe. O mais importante disso tudo é não aceitar o inaceitável, né? Que ficou tudo muito banalizado agora na nossa sociedade. Aí você pede para um estudante de 16 anos falar sobre isso, ele não consegue preencher 30 linhas. Vai se perder no meio do Não tem caminho. senso crítico para falar sobre isso. Ele diz que a pedofilia é triste. Eu digo, a gente tem que parar de dizer que a pedofilia é triste, porque ela é criminosa, ela é perversa. Ela beira a desumanidade. Não é triste. É um monstro que ataca uma criança. É um criminoso. É um pervertido. Um doente mental. A gente tem que aprender a dizer assim. Para poder, né, colocar os pingos nos is, literalmente. Fugir do tema, professora Joana, ainda é um erro muito comum dos estudantes? Muito, porque hoje o Enem ele traz as palavras-chave. Por exemplo, hoje não se fala mais sobre pedofilia no Brasil. Se fala consequências da pedofilia no Brasil, desafios para combater a pedofilia no Brasil, caminhos para combater a pedofilia no Brasil. Então, essas palavras que o Enem está trazendo, claro que ele quer crivar também, porque fuga de tema no Enem é 0. Então, eu entendo que é para melhorar, facilitar a correção, porque eu já descarto muita gente. Então eu coloco desafios para combater a pedofilia no Brasil, que é diferente de caminhos para combater, ou importância de se combater. E aí o aluno ele fecha no pedofilia. Aí ele quer falar de pedofilia. Ele foca na palavra pedofilia porque ele diz, esse é o assunto, esse é o tema. Quando tem caminhos, né? E caminhos são ações, não é a pedofilia, né? Quando eu digo a importância, e aí como é que eu vou falar da importância? Tem aluno até que me diz às vezes na sala, professor, a importância não é positiva. Eu digo, não tem positivo no tema do Enem, porque o tema do Enem é um problema social. Então, se ele diz a importância de se discutir a pedofilia, você vai dizer que é importante, mas tem que criar uma problemática. É importante debater, mas não se debate. É importante debater, mas o governo não incentiva. É importante debater, mas esse diálogo é proibido em sala de aula por conta que é um diálogo da sexualidade, isso é um tabu no Brasil. Então, essas palavras-chave que vêm no início da temática da redação, ela ainda é o imbróglio hoje maior do aluno. Como entender o que é um desafio, como entender que há um combate, como produzir esse texto. E aí também tem os textos motivadores, que são os textos que vêm para apoiar. E aí não se pode copiar. Só que eles não leem. Então, quer dizer, o único suporte que eles têm é aquele texto de apoio. Que também, se eu copiar, eu posso ser desclassificado. O Enem diz que você tem que basear numa leitura, mas essa leitura ela é prévia, ela é extra, você traz de casa. Os textos motivadores, inclusive, eu penso que ele é um aporte psicológico, porque para o estudante estar fazendo o Enem é um momento muito sério, de muita agressividade psíquica. Então, quando ele vê os textos motivadores, é porque ele tem um apagão psicológico, ele está vendo um tema, está desesperado, e aí ele vai ler um texto de apoio motivador, ele vai lembrar, porque ele vai voltar, e ele vai lembrar, vai fazer links com aquilo que ele leu. Aquilo é para fazer um link em relação ao que eu já li, ao que eu sei, ao que eu conheço. E o que eles fazem? Copiam. Porque não tem leitura. Não leram, né? E aí, olha só, o número de nota 1000 do Enem tem diminuído cada dia. Nós estamos no ano passado em 22 notas 1000 entre 3 milhões de estudantes. Enquanto o número de 0 aumenta a cada ano. Né? Ano passado foram quase 200 milhões de zero. Ou 200 mil, desculpa. De zeros. Então, quer dizer, isso está mais do que na hora
Já escolhe tomar uma decisão em relação à influência e à leitura. E não é só para fazer redação. Não é só. É até para a gente identificar um crime, uma doença, né? Porque quando as pessoas dizem, por exemplo, na psicologia que é besteira, que depressão é coisa de rico, que pobre não sofre de depressão, que o que é ansiedade, né? Que é essa previsão de futuro, essa ansiedade pelo futuro, se a gente não tiver leitura nem isso, a gente identifica que a gente está ansioso. Ou então que a gente é vítima, né? Que a gente é vítima. Porque às vezes a gente se sente elogiada por alguém que está nos assediando, porque a gente não tem leitura. Eu acho que a leitura faz a gente enxergar isso. O senso crítico vem disso. Eu leio e sei que é um crime. Né? Por que a pedofilia ela é, para o pedófilo, um prato cheio? Porque a criança ela não tem leitura para identificar o que é um abuso sexual. Então, se eu não sei o que é um abuso sexual, eu vou fazer. E vou fazer mais ainda porque a minha mãe me ensina. Obedeça o seu pai, obedeça o fulano, obedeça os mais velhos, né? Você tem que fazer o que ele diz. Então, se eu desconheço, eu não posso dizer que é um crime. Não tem ainda senso crítico pronto. Então, da mesma forma que é uma criança, é um adolescente desinformado. Ele não vai saber que aquilo é uma agressão, que ele foi vulnerável a um crime, que ele está correndo um determinado risco, porque ele não tem essa leitura. Então, eu acho preocupante. Eu acho, não, essa palavra não cabe. É preocupante. Exatamente. A gente daqui a pouquinho já vai se encaminhando para o final, parece que começou agora, né? Mas eu acho importante a gente abordar também, professoras, e eu começo aqui com a professora Juliana, esse novo formato, né, do ensino médio que está começando agora, está entregando os alunos de que forma para vocês dentro da universidade? Depois eu pergunto também à professora Joana como é que os cursos estão preparando esses alunos também. Bom, eu acredito que irão chegar, ainda não chegaram, né? Que começou ainda, agora, né? Bem melhor, né? Mais preparados com essas questões comportamentais, emocionais sendo inseridos e trabalhados dentro dessa temática do ensino médio. Eu acredito, né, que isso vai ser um ponto positivo, né? Vai chegar dentro da faculdade com outro olhar, né? Onde esse aluno já vai estar mais focado em pensar nas suas questões comportamentais, nas suas competências comportamentais, né? Porque dentro da faculdade a gente precisa trabalhar muito isso, né? O desenvolvimento das questões comportamentais para que esse aluno consiga se desenvolver profissionalmente, ele consiga se inserir no mercado de trabalho, né? Hoje as pessoas não são demitidas por falta de conhecimento técnico, né? A maioria das pessoas que são demitidas dentro das organizações são problemas de questões comportamentais, problemas de relacionamento, porque a gente não investe nessa parte. A gente, quando fala em carreira, a gente quer investir somente em conhecimento técnico, mas conhecimento técnico é uma das competências necessárias. Não adianta eu ter a minha formação e ter conhecimento, mas não saber trabalhar em equipe, não saber me relacionar com as pessoas, não saber administrar conflitos, não saber me comunicar, não ter flexibilidade. Eu serei um profissional que vou ter muitos problemas, não vou conseguir me adaptar, né? Então, ou eu vou ser demitido, né? Ou as empresas vão me demitir e a gente fica ali, né? Às vezes patinando. Mas o que eu preciso desenvolver, né? As questões comportamentais que não são trabalhadas no ensino médio, né? Não são trabalhadas no ensino fundamental e que cada vez mais está sendo, né? Essas reflexões e a gente está buscando isso, né? E eu acredito que esse novo formato vem intensificar isso, né? Essa necessidade que eu considero essencial. Não é só a parte técnica, né, professora? E vocês estão de que jeito ali já recebendo essa nova demanda, né? A partir do ano que vem, eu tenho um filho de 15 anos, vai fazer 15 anos agora, que já entra no novo ensino médio. E, a nova BNCC. Exatamente. E ele já demonstra uma afinidade muito grande com números e vai ser diferente, muito diferente do que foi o ensino médio para mim e para a Mila, por exemplo, né? Sim. Era necessário, né? O Brasil tinha que tomar uma decisão porque a gente não podia ficar naquele ensino tradicional como se nada estivesse acontecendo, como se o mundo estivesse mudando. E extremamente conteudista. Eu acho que essa questão de dizer que já é um novo ensino médio, já muda muita coisa, porque é uma perspectiva de futuro bem melhor. E quando você introduz, por exemplo, a inteligência emocional, porque isso vai entrar no projeto de vida, quando você, por exemplo, o cargo de carreira, que você vai ter muita discussão, né, dentro do novo ensino médio,
Hoje eles vão poder, por exemplo, criar núcleos que discutem, que debatem, e a própria escola já vai direcionar o aluno para o futuro de carreira, né? Também eu acho muito importante as questões do empreendedorismo, porque isso já vai dar vazão ao estudante para as aptidões profissionais. Acho interessantíssimo, por exemplo, você de fato colocar a educação financeira nas escolas, que é muito importante. Essa integração entre tecnologia vai ficar muito mais evidente agora. O fato de você ter essa conexão com as disciplinas e você fazer as disciplinas eletivas, que isso era uma coisa só de universidade, agora vamos para o ensino médio. O ensino técnico que é necessário, né? Porque desenzixa, desculpa aí, as questões do ensino superior, porque todo mundo, né, acha que vencer na vida é ir só para o ensino superior e não forma mão de obra, né? E agora nós temos, por exemplo, o ensino técnico, que você vai mais jovem para o mercado de trabalho, você já cria uma independência, e claro que a independência financeira, de certo modo, né, ela já vai interferir também nas questões de reflexões e maturidade, porque entrando mais cedo no mercado de trabalho, você se torna mais maduro. A minha única preocupação é como mudar tudo isso numa escola que não tem infraestrutura para isso. Né? É muito fácil falar de novo ensino médio numa velha escola, numa escola que não tem infraestrutura física, que não tem tecnologia, como eu acabei de dizer, não tem internet, que é o mínimo, que não está formando de fato o professor para isso, que não está profissionalizando. Então a minha preocupação é que no Brasil parece que as coisas são jogadas, sabe? Elas são impostas. E essas imposições, elas atropelam o processo de básico, que é a formação do professor para esse ensino médio. Porque se o professor não estiver motivado para esse ensino médio, isso vai ser mais uma balela, mais um discurso que não vai alterar nada. E quem vai sofrer lá na universidade. Porque esse aluno não vai chegar à universidade. Ele vai chegar, de qualquer forma, hoje ele chega. E quando ele chega na universidade, a universidade, ela entende que ele está cada vez menos preparado para a universidade. Eu trabalhei agora recentemente na universidade e eu me assustei porque eu reclamava do ensino médio quando eu cheguei ao ensino universitário. Eu fiquei, meu Deus, desesperada. Você tendo que fazer, por exemplo, aula de recuperação para aluno de nível superior. Sabe? Você tem que fazer trabalho, nivelamento para aluno de nível superior. Então, ou o ensino médio funciona como deveria, e a gente também tem que falar do ensino básico de modo geral, porque é desde a infância que se precisa investir em educação, e até chegar ao ensino médio, mas com uma escola, pelo amor de Deus. Com suporte, né? Eu fui votar recentemente, a escola que eu votava era de quadro ainda verde, giz. Tinha o giz ainda em cima. Juro que eu fiquei ventilador, sabe? E assim, eu fiquei me questionando isso, porque como você vai falar de novo ensino médio? Até mesmo em escola em tempo integral, como é que você vai... Como você vai adotar uma escola em tempo integral se não tem infraestrutura, não tem comida, não tem alimento, não tem o básico para o estudante? Então, eu acho que desmotivado não funciona. As mudanças, elas devem ser estruturais, não devem ser só de currículo, elas devem ser também fisicamente estruturalizantes para que a escola possa abarcar tudo isso, né? E eu ainda acredito numa escola pública como era no nosso tempo, porque eu me orgulho de ser da escola pública, sabe? Não tenho nada contra a escola privada, mas eu me orgulho muito de ser da escola pública e acredito que a escola pública talvez volte, sim, a ser o que era, porque nós merecemos um ensino de qualidade. Não é só porque é legal, não é só porque é jurídico, não é só porque é lei, não é só porque nós temos a Constituição de 88. É porque é isso que transforma, é porque é isso que muda, é isso que traz esperança e é isso que vai fazer o Brasil crescer. É a educação que transforma, não tenha dúvida. Só a educação transforma. Exato. É isso mesmo. E o que a gente pode dizer, né, antes de encerrar, né, infelizmente, né, pelo tempo de vocês também, que tem que voltar para a sala de aula, a gente... Não, se deixar o resto do dia falando. É que se vocês não perceberam, mas surgiram aqui inúmeras dicas de temas aqui de redação. Sim. Né, meu? Exato. Podem ter surgido vários, tanto com a professora Juliana quanto com a professora Joana Vieira. Eu queria agradecer, né, a vocês por estarem junto com a gente dentro desse projeto do Plug Educação. Aqui a gente vai conseguir separar alguns trechos aqui do que está sendo dito nesse podcast em dicas, em outros espaços da nossa plataforma, para que haja de fato essa conexão, para que os estudantes estejam plugados conosco nessa missão, né, Mira? É isso mesmo, e conectados com o futuro, né? Que é um passo gigantesco que eles vão dar
na vida. Meninas, muito obrigada. Tô muito fiquei muito feliz com esse bate-papo, muito produtivo, viu? Muito obrigada, professora Joana. Prazer. Muito obrigada. Obrigada aí pelo convite. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês. Obrigado, gente. Professora Joana Vieira, professora Juliana Cardoso. Estejam com a gente aqui no nosso plugeducação.com.br. Acompanhem os nossos podcasts. Mila, muito obrigado pela tua presença aqui também. Até a próxima. Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.